Olá, estudante. Eu estou aqui no site Toda a Matéria para falar para vocês e explicar para vocês o que pode se encontrar facilmente na internet, que é o conteúdo de Modal Verbs, que aqui foi explicado aqui, foi escrito aqui pela professora Carla Diniz, tá? Professora licenciada em letras, e ela diz que Modal Verbs em inglês são verbos auxiliares, ou seja, usados para ajudar na oração, ajudar no texto, ajudar na complementação de um auxílio. É um auxiliar, é uma ajuda mesmo para completar um verbo, um sentido, uma frase, beleza? Então, exemplos seguintes. Temos exemplos de modal verbs, só que cada um deles tem uma objetividade, certo? E aqui temos uma tabelinha muito bonitinha para nós vermos aqui. O verbo modal verbs, o significado mais comum, o uso e um exemplo. O primeiro aqui, o can, ele significa pode e consegue. A base dele é essa, mas quando tem o sujeito antes, o I, you, he, she, it, we, João, Maria, Bernadette, aí a forma vai mudar. Por exemplo, se o can, que é pode, então se é João can, João pode. Se for we, que é nós, então é nós, we can, é nós podemos, ok? E o can, o sentido que ele leva quando é usado na frase, na oração ou na fala, ele expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Aí olha aqui o que temos aqui, ó. O can demonstrando permissão. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? E capacidade? É capacidade ou habilidade. He can speak three languages fluently. Ele consegue, ele tem a habilidade de falar 3 línguas fluentemente. E depois aqui, na possibilidade, está dizendo aqui, we can to go to the movies, podemos ir ao cinema, tá certo? Então, cada vez que se usa o can, você vai perceber que ele leva uma intenção, ou seja, leva a uma interpretação, tá bom? Em outro vídeo eu falei sobre a interpretação e compreensão. Se você ainda não sabe o que é interpretação e compreensão, dá uma pesquisadinha aí rapidinho no meu site, que tem um vídeo de menos de 3 minutos explicando o que é compreensão e interpretação, tá bom? Aí vamos para o could. Esse could, ele significa poderia, podia e conseguia. Ele é passado do can, que acabei de falar aqui, tá bom? Ele expressa permissão, tá bem? Habilidade e possibilidade. Ele tem o mesmo sentido do can, só que é no passado, tá certo? E aí que diz, olha aqui, que diz assim, ó, permissão. Could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor? Demonstra permissão, pedindo alguém habilidade. She could already sing when she was 4. Ela já começou a cantar quando tinha 4 anos, ou seja, uma habilidade de cantar, né? Possibilidade é uma capacidade também. A possibilidade diz, Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica. Ela teve a chance, teve a possibilidade de ser, mas não foi, tá, gente? Aí aqui nós vamos falar aqui do should, que significa deveria, should, deveria. E o should, ele expressa conselho, interpretação e sugestão. Aí, como referência de exemplos, tá aqui, conselho. You should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe, né? Na recomendação, you should wear a suit to the conference. Ele deveria usar o terno para a conferência, na conferência. É uma recomendação, não deixa de ser um conselho, né? E sugestão, he should tell her he isn't going. Ele deveria avisá-la que não vai, tá bom, gente? E aqui depois temos o would. O would significa gostaria. Ele expressa pedido, desejo, né? Tanto é quando as pessoas falam oferecer uma coisa para alguém, fala, você gostaria de tal coisa. Então você já pode perceber aí que tem aí esse objetivo, essa função. Só que esse would aqui, ele não significa gostaria sozinho, ele significa gostaria junto com outro verbo, tá bom?
ele vai ter essa prerrogativa de, como em português, fazer aquela conjugação do verbo no futuro do pretérito, certo? Aqui fica como pedido: you would help me do my homework. Você poderia me ajudar a fazer meu trabalho de casa? E como um desejo: I would like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. E como um pedido: Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir à festa com meus amigos? Ou seja, aqui temos um de pedido, temos dois pedidos e um desejo. Tá bom, pessoal? Então, essa habilidade de diferenciar aqui é uma das partes importantes que vocês precisam perceber na hora de dizer ou de escrever, para ter, assim, o objetivo alcançado naquilo que você pretende alcançar de pedido, beleza? Aqui nós temos aqui o may significa pode e poderia. É a mesma coisa que o can lá em cima, tem o mesmo significado, tá? Só que aqui ele expressa também pedido, permissão e possibilidade, mas na forma mais formal, tá bom? Então aqui a possibilidade: it was rain tomorrow. Pode chover amanhã, né? Aqui agora, por exemplo, está bem frio, então agora está, não pode, agora está frio, né? Seria um pedido perguntar se eu poderia usar blusa de frio agora, por exemplo, seria um pedido, né? E a permissão, may I drink some water, posso beber água, é uma forma formal, forma educada de dizer, forma formal, forma bacana, forma assim, culta de dizer, tá bem? Aqui temos o mais significa pode e poderia também, tá? Eu diria até que ele usava só como poderia e o may apenas como pode, e expressa possibilidade, tá bom? Por que é possibilidade? Porque é uma coisa remota, é uma possibilidade de você dizer assim, o que eu disse agora de futuro do pretérito, uma coisa que você pode talvez me negar, tá? It might be sunny on the weekend. Deve estar sol no fim de semana, ou seja, pode ser que no fim de semana esteja de sol, pode ser que esteja de chuva, né? Então, eu me lembro agora, né? Até as pessoas que fazem meteorologia, os repórteres meteorólogos, sei lá. Depois o must. O must expressa obrigação, dedução. O must é deve. Esse aqui, em português, para você fazer uma captação melhor, ele faz parte do verbo imperativo, né? Obrigação. E o must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Proibição. You must not tell anyone. Você não deve contar isso a ninguém. Dedução. Laura must be sick. She didn't come to school today. Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. Alguma coisa, estou deduzindo, né? Então, alguma coisa aconteceu. Depois nós temos o shall, tá? O shall é deve. E o shall é deve. E o shall, ele é a forma presente do should. Para quem já se perdeu na explicação aqui, ó, o should é esse aqui, deveria, tá bom? Should é deveria. O shall, que está aqui embaixo aqui, é o deve, tá? Então aqui, expressa convite, sugestão, ação futura, em inglês britânico, usado com o I, com eu, no inglês britânico, e com o we, que é nós. Então, convite, sugestão. Shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? E uma ação futura. I shall be there at 8. Estarei lá às 8 horas, né? Então, são ações futuras usadas no britânico. Ou seja, e olha só, ele é exclusivo para o I e para o we. Agora nós temos aqui o will, que demonstra um futuro também, tá? Só que ele está dizendo um exemplozinho aqui, ó. They will get married next year. Eles se casarão no ano que vem. O que será que ele fez de errado para casar no ano que vem, né? Mas muito bem. Então, o will representa um futuro, assim, um futuro também que não está certo. Porque por mais que ele espalhou os convites dele ao casamento, pode ser que ele não case. Aqui nós temos que o ought to. Ele precisa, ele deveria. Ought to, ele significa precisa e deveria. Expressa também conselho.
Mas eles prestam conselho na forma assim, mais formal também, tá, gente? Assim como may e como might, eu expresso também na forma mais formal, forma mais culta de se falar as coisas, diria assim. Então, you ought to call the police. Você deveria ou você precisa ligar para a polícia, tá bem? Aqui nós temos aqui para diferenciar o will e going to, que daqui a pouco eu volto nele, certo? Mas vamos seguir em frente aqui para nós completarmos aqui. Pessoal, como você pode observar no quadro acima, né? O can, o may e o could podem ser usados em situações bastante parecidas. Por isso que tem ali o significado, né? Está mostrando aqui os significados, né? Ou seja, o uso dele tem diferentes situações. Portanto, você não pode se perder. Gente, esse site aqui é o site, toda a matéria. Eu vou deixar o link embaixo na descrição e você pode olhar depois, né? É um material que eu apenas estou explicando ele de forma assim oral, mas não foi feita por mim. Apenas estou explicando ele, certo? E diz assim: o can indica informalidade, ele demonstra informalidade. O may, ele demonstra formalidade. E o could, ele também demonstra formalidade. Então isso aqui é uma coisa até legal de se escrever assim, anotar no seu caderninho, dá um pause e anota aí para você pegar melhor. E aqui temos alguns exemplos. Can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? May I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta? Could I ask a question? Eu poderia fazer uma pergunta? Pessoal, o can e o may, ele tem sentido formal de você saber falar as coisas. Por exemplo, falar assim: nossa, como você está gatona hoje, né? É uma forma assim, não muito legal de dizer, mas você pode dizer para alguém assim: nossa, como você está bela hoje. Esse dizer, como você está bela hoje, corresponde à intenção do may, por exemplo, de falar uma forma elogiar alguém, sem ser uma forma assim grotesca, sem ser uma forma assim bruta de se falar, entendeu? Que a pessoa assim aceita, né? É a mesma coisa de falar assim: nossa, gente, vocês são uns burros, hein? Não entendem nada. Esse vai ser o can, digamos assim, da forma grossa, forma bruta de dizer também. E eu posso dizer a mesma forma que vocês não conseguem entender as coisas, assim: gente, vocês têm dificuldade de aprender. Aí seria mais ou menos a forma do may, tá? Não leva-se em consideração a explicação, é só para uma alusão assim, para poder ver se entende mais fácil, tá? Outro caso semelhante é o ought to e o should, tá, pessoal? Os dois podem ser expressados para usar conselho. Eu disse agora há pouco ali atrás que o should, ele é utilizado, né? Menos formal, então ele não deixou de ser formal. Já o ought to, ele é menos utilizado, no entanto, é o mais formal. Por que que ele é menos utilizado? Creio eu, porque a maioria da população no mundo é menos estudada. Por isso fala-se a linguagem mais vulgar. Dessa forma, as pessoas que são mais estudadas, elas falam a linguagem mais formal. Por isso que é menos utilizada. Ok? Uma salva de palmas para mim, que eu pensei na explicação agora. O exemplo, temos aqui o should. You should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe. E o you ought to tell in your boss. Você deveria contar tudo para seu chefe. A primeira frase, a primeira oração, ela demonstra a forma formal, mas não é tão formal assim, tá? Menos usada, mais usada. E o ought to, ele demonstra uma forma formal que é menos usada, tá legal? Aí, pessoal, os verbos modal verbs tem também que são utilizados sem o to, tá bem? E para usar o sem o to, você tem aqui a diferença aqui, que quando os verbos são escritos, são escritos com o to, tá? Qual o exemplo? Aqui, to go, to dance, to study. Os verbos modais são sempre utilizados sem o to, por mais que seja escrito, o to go, que é ir, o to go é ir, o to dance, dançar, to study, estudar, to love, amar, to hate, odiar, eles não serão escritos com o to, tá bom, pessoal? Olha só, aqui eu estou usando a frase aqui, arrive, que significa chegar, mas eu não uso aqui a palavrinha to arrive.
ele escreve apenas que he may arrive tomorrow. Ele deve chegar amanhã. Da mesma forma, o verbo aqui é like, eu não vou usar to like, apenas digo she would like to travel. Ela gostaria de viajar, tá bom? Aí temos exceção, olha só, o verbo modal ought to é o único que é acompanhado pelo to. No entanto, o to vem depois do verbo, tá? Então tem que prestar atenção nisso aqui, que não fica ought to study, por exemplo, tá? Na forma interrogativa, o to é colocado após o sujeito. Ought mais sujeito, mais to, mais verbo principal, mais complemento. Já as frases negativas, o not é colocado entre os verbos e o to depois, tá, pessoal? Olha aqui. No entanto, não é muito comum fazer perguntas com ought to, visto que ele é muito formal. Neste caso, utilize o mais usado, que é o should, tá? Então, a pergunta se na forma usando o ought, que é menos comum, ou seja, é algo incomum. Ought she to go? Ela deveria ir? Ought she to go? Ou usa-se, no lugar dele, usa-se o should, que é mais normal. Should she go? Ela deveria ir? Que também é mais fácil para se usar, certo? Não são flexionados, apesar de alguns verbos modais indicarem o tempo em que uma ação ocorre, como por exemplo o will, que indica futuro, e o could, que pode indicar passado. Os verbos modais não são flexionados. A mesma forma verbal é utilizada para todas as pessoas, como I, you, he, she, it, we, you, they, André, João, Maria, escola, qualquer sujeito, certo? E aqui temos aqui exemplos. She can dance. Ela consegue dançar, que demonstra possibilidade, que demonstra habilidade, que demonstra capacidade. They can dance. Eles conseguem dançar, tá bom? E aqui temos aqui uma bela fotografia, né? Que inclusive é a fotografia da propaganda dessa explicação aí, que mostra will, would, should, could, may, todos os modal verbs praticamente. Existe mais modal verb, professor? Existe mais modal verbs. Aqui nós temos a forma negativa, pessoal. É bom prestar atenção nisso aqui. Olha só, vou subir mais. Aqui diz assim, ó, we could not do the show. Nós podemos ir ao show. Aqui embaixo, I should not buy the flower for my mom. For my mom. Eu não deveria comprar a flor para minha mãe. E aqui, you would not eat here. Você não deveria comer aqui. Olha, repara que depois do modal verb vem o not. Depois do modal verb vem o not, tá bom? Ou seja, é bem tranquilo, tá? Agora, a forma negativa pode sofrer algumas junções. Olha aqui que legal. O modal verb can, ele pode ser escrito cannot junto, ou can't com esse apóstrofo aqui, tá bem? O could, ele pode ser could not separado e couldn't aqui separado. Should not e shouldn't. Depois vem would not e wouldn't, may not. Não tem forma contraída. Ó, may not não tem forma contraída, ok? O might not, o mightn't, o must not, o mustn't, shall not, ou shan't está em desuso. Ora, pessoal, presta atenção aqui para essas informações, observações. Shan't está em desuso. O professor, está em desuso significa não posso usar? Você pode usar, mas saiba que está em desuso. Não tem ninguém usando. Você vai usar para quê então, né? Will not, you won't, ought to, ought not e oughtn't. Ok, pessoal? Por favor, essas são as formas negativas. Aí tem as formas interrogativas para nós já quase acabarmos o vídeo. Na formas interrogativa, o modal verb ele fica antes do sujeito. Primeiro can, depois vem o sujeito I, depois vem o complemento, ok? Não se esqueça que tem que ter ponto de interrogação ao final. Se não tiver interrogação no final, não é interrogativa. Can I eat?
hamburgers? Eu posso comer hambúrgueres? Could we go to show? Nós podemos ir ao show? Should I buy the flower for my mom? Eu deveria comprar a flor para minha mãe? Would you like to eat here? Você gostaria de comer aqui? May I sit here? Posso sentar aqui? E assim, da mesma forma, usa com todos, com might, com must, com shall, com we e com o ought to, tá certo? Eu vou agora aqui tem todas as formas aqui mostrando do present perfect e tudo mais, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou já parar por aqui, tá certo? Então você vai aí fazer esse estudo, né? Vou deixar aqui embaixo o link dessa atividade, desse